se abrir, eu vou buscar. Até que eu possa encontrar, eu vou pedir. Até que você me entregue. Ainda hoje eu vou bater. Até que possa se abrir, eu vou buscar. Até que eu possa encontrar, eu vou pedir. Até que você me entregue. Ainda hoje eu vou bater. Até que possa se abrir, eu vou buscar. Até que eu possa encontrar, eu vou pedir. Até que você me entregue algo novo. Ainda hoje eu vou bater. Até que possa se abrir, eu vou buscar. Até que eu possa encontrar, eu vou pedir. Até que você me entregue. Ainda hoje eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu preciso ir mais profundo. Eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue. Ainda hoje eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue. Ainda hoje eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu preciso ir. Eu preciso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Leva-me, leva-me. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Eu quero ir. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Leva-me. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. No rio do Cordeiro eu lavo as minhas vestes. No rio do Cordeiro eu lavo meu coração. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejamos renovados nessa manhã porque fomos despertados pelo Pai. Hoje recebemos mais um fôlego de vida para governar, para viver as oportunidades e viver aquilo que nós temos como propósito nas nossas vidas. Sejam todos bem-vindos ao Despertados pelo Pai.
e que nessa manhã você esteja com uma visão completamente diferente já. Desde os primeiros dias que nós temos falado aqui, desde segunda-feira, nós temos trazido algumas revelações, uma porção da palavra do Senhor para a sua vida. Então, que você tenha crescido já um pouco, já tenha progredido, tido já micros resultados nesses dias, para que você venha avançar cada vez mais. No dia de hoje, eu vou ensinar para vocês 5 decisões principais que você precisa tomar na sua vida. 5 decisões principais, ou seja, essas principais decisões é o que vai começar a mudar todo o seu ecossistema, toda a sua realidade. Se você aplicar esses 5 passos que eu vou trazer para você agora, essas 5 decisões, foi isso que eu fiz e eu ainda continuo fazendo. Entenda bem, não é fazer tomar essas 5 decisões de uma vez só e está tudo resolvido. Não. Você sempre está em constante mudança e progressão. Então, para que isso aconteça, você continua aplicando essas 5 decisões que eu vou ensinar para você nessa manhã, ok? Mas primeiro vamos orar, vamos nos conectar com aquele que nos despertou no dia de hoje, amém? Pai, nós queremos te exaltar e bendizer o teu santo nome, queremos te render graça, louvor e adoração. Obrigado por cada vida, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas e que hoje é mais uma oportunidade de vivermos o nosso propósito pela nossa identidade em Ti. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Inspira-nos nesse momento. Abre o nosso entendimento para que possamos entender perfeitamente a Tua revelação e assim possamos caminhar de glória em glória e o Teu nome ser glorificado através das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada casa, cada família representada, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Então, hoje nós vamos falar sobre essas 5 principais decisões. Essas 5 principais decisões. Então, pega aí um caderno, pega aí uma caneta, para que você possa anotar. E isso que nós vamos falar hoje é de extrema importância. Eu vou contar um pouco o meu testemunho. Eu vim de uma família desestruturada, ou seja, minha família foi destruída, né? Os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. E de lá para frente eu tive muitas crises, muitos problemas com a minha identidade, eu não sabia quem eu era, então eu tinha problemas de comparações, eu tinha complexo de inferioridade, eu era extremamente inseguro em tudo. A minha mãe teve que assumir um papel que não era dela. O meu pai nos negligenciou por um bom tempo. Depois a gente voltou a ter relacionamento com ele, mas eu já estava adulto já quando isso aconteceu. E mediante essa situação eu tive muitas dificuldades. Minha mãe também passou por muitas dificuldades e mediante isso eu não consegui viver os meus projetos. Eu não consegui acreditar neles. Eu não conseguia. Eu me dedicava a muitas coisas, mas eu não via resultado na minha vida. Depois eu aceitei a Jesus, eu já estava com 20 para 21 anos de idade e eu pensei que tudo ia mudar naquele momento, a partir daquele momento. E eu não vi essa mudança total, eu não vi muitos resultados. Porque até então, aos olhos humanos, vamos dizer assim, Jesus não tinha muito o que tratar comigo. Por quê? Porque eu não era de bagunça, eu nunca dei trabalho para minha mãe, minha mãe nunca foi chamada na escola, por exemplo, minha mãe nunca ficou sabendo de um vizinho reclamar de mim. Eu era um garoto normal, que brincava e tal, mas minha mãe não tinha muito o que reclamar, vamos dizer assim, e dentro dos padrões da sociedade, os padrões morais da sociedade, eu não seria considerado a pior pessoa do mundo. Então, aos meus olhos, Jesus não tinha muito o que fazer na minha vida. Mas quando eu comecei a mergulhar na porção da palavra, eu percebi que Deus tinha muita coisa para fazer na minha vida. E uma delas, além de mudar o meu caráter, Ele também me purificava, me tirou toda a culpa, mas demorou. Por que demorou? Por causa da forma de eu ver as coisas. Eu não conseguia acreditar que Ele estaria assumindo meu lugar. Na teoria, a gente até aceita, até na informação. No campo da informação, sim. Mas no campo da revelação, que é quando isso vem para o nosso coração e a gente começa a ter um outro tipo de comportamento, isso não era a minha realidade. Então, eu sofri muito, eu já estava na igreja, vamos dizer assim, eu já era cristão, certo? Eu já tinha entregado minha vida a Jesus, já tinha sido batizado e tudo mais. Claro que muitas coisas mudou, mas
as coisas que realmente eu gostaria que mudasse não tinha mudado não. E quando eu comecei a mergulhar na porção da palavra, eu vi que Deus, além de ter muita coisa para mudar em mim, Ele também queria fazer muitas coisas através de mim. E aí foi onde eu entrei em outra crise, porque eu não via essa habilidade, eu não via essa capacidade, eu não via a possibilidade de viver a realidade que a Bíblia estava falando para mim, que aquilo que a palavra, a porção de Deus estava falando para mim. Talvez essa seja a sua realidade. Você talvez esteja 1, 2, 5, 10, 15 anos na igreja e você ainda não consegue ver a realidade bíblica de uma cultura do céu se manifestar na sua vida ou através da sua vida. Eu tive por isso, eu passei por isso por muitos e muitos anos e eu não vou culpar ninguém, eu não culpo a igreja, eu não culpo pastores, meus pastores, eu não culpo absolutamente ninguém. É uma questão de como você foi desenvolvido, como que eu fui educado, o que aconteceu comigo e tudo mais. O que eu quero dizer, ambientes e pessoas, mas não no sentido de julgá-los, não no sentido de culpar alguém, não. É simplesmente o fato de você entender que o ambiente que você está, você modela, e eu falei isso ontem, você modela e você entra na cultura daquilo ali, daquele ambiente, daquelas pessoas. Aquelas pessoas também vivendo na sua ignorância, certo? Passaram tudo e eu aprendi também dentro daquela ignorância. Ou seja, a culpa em si não é de alguém, não foi alguém que me atrapalhou, alguém que não ensinou o que tinha que ensinar, nada disso. Era o fato que cada um de nós, a cada momento, somos revelados. Cada vez mais somos revelados, somos modificados de glória em glória, como diz a palavra, certo? Mediante a isso, eu entrei numa crise enorme. Eu chorava quase todas as noites no meu quarto, eu era ainda solteiro, eu não era casado na época, e a minha mãe muitas das vezes ela entrava no meu quarto e falava assim, filho, o que está acontecendo com você? E mediante essa situação, eu clamei a Deus com tanta força, eu estou resumindo bem aqui o meu testemunho, e eu clamei com tanta força que eu adormeci no chão. Mas eu lembro que antes de adormecer, Deus falou comigo de uma forma muito clara no meu interior. Quem deu crédito à minha pregação? Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à minha pregação? Daquele dia em diante, as coisas começaram a mudar. Por que começaram a mudar? Porque eu comecei a perceber, eu comecei a buscar o que ele estava falando, o que ele estava ministrando ao meu coração. E aí foi quando ele começou a dizer sobre ambientes e sobre pessoas. Agora eu quero deixar bem claro que não tinha nenhum problema onde eu estava, na igreja que eu estava e as pessoas que estavam lá. Não é uma questão de que aquelas pessoas não prestavam ou alguma coisa parecida. Não. Era a questão da frequência que eu queria. Aquilo que eu queria viver, a realidade que eu queria viver, eu não tinha naquele ambiente. Então não é que aquele ambiente era errado, não é que aquele ambiente não prestava ou alguma coisa desse tipo, de jeito nenhum. Tanto que são pessoas maravilhosas, tenho uma amizade com eles até hoje, já faz mais de 15 anos que eu não estou mais naquele ministério, porque até então fui consagrado a pastor e aí desenvolvi o meu próprio ministério e de lá para cá já estou há quase 17 anos à frente de um ministério. E mediante a isso, eu ainda tenho amizade com todos eles, com o meu antigo pastor, amo a vida deles e tudo mais. Então não é questão de culpar ninguém, nem de falar que alguém estava errado ou o sistema estava errado. Nada disso. É o fato de que frequência. Anota aí, frequência. O ambiente que você está tem uma frequência. A frequência que você quer para a sua vida vai depender sim do lugar que você está, do ambiente que você está e com as pessoas que você está andando. Em nenhum momento você vai precisar julgar ninguém. Você não vai precisar dizer se a pessoa presta ou não presta. É uma questão de frequência, é uma questão de alvo, é uma questão de estilo de vida que você quer para você e que talvez as pessoas que você ama, e são pessoas maravilhosas, são pessoas boas, mas elas não querem esse mesmo estilo de vida, elas não querem ir para a mesma frequência que você está buscando. Então, mediante essa situação, você vai à frente, você acelera e vai com tudo. Ok? E você deixa as pessoas onde elas estão, não tem problema nenhum, você não precisa deixar de amá-los, você não abandonou ninguém, também ninguém te abandonou. Cada um seguiu para a sua frequência, para o seu estilo de vida, é simples assim, ok? Então, devido a essa situação, eu quero te ensinar esses 5 princípios, essas 5 principais decisões que começou a mudar a minha vida, que começou a fazer com que eu subisse de frequência. O meu estilo de vida foi transformado, eu comecei a ver mais das realidades bíblicas
na minha vida, na minha casa, depois eu casei, na minha família, minha esposa, dos meus filhos e tudo mais. Hoje nós habitamos aqui na Europa já há um tempo e nós temos vivido o nosso sonho, temos vivido os alvos que Deus colocou no nosso coração, Deus consolidou no nosso coração e nós temos vivido cada um deles. Eu quero te ensinar esses princípios maravilhosos, porém é contínuo. Cada vez que você quer subir um degrau, cada vez que você quer subir a frequência, você quer subir de nível, você quer subir o seu estilo de vida, você precisa aplicar esses 5 princípios, ok? Então anota aí, primeiro princípio, sair do jugo e do fardo que está sugando a sua energia. Então anota aí, sair de um jugo e de um fardo que está sugando as suas energias. Mateus capítulo 21, ou capítulo 11, versículo 28 e 30, ele fala assim, ó, vem até mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele pede para a gente trocar com ele essa situação. Então, o que é jugo? É aquele objeto que é colocado no pescoço do boi com um outro para que eles andem juntos e vão para o mesmo lugar. O jugo desigual, que é numa outra passagem, ele fala sobre o quê? Para que essa peça no pescoço, tem que ser o boi, o animal que está com isso, levando essa carroça, puxando essa carruagem, tem que ser da mesma altura, tem que ser da mesma força, a mesma proporção, ok? Para que nenhum dos dois se machuquem, ou que um não controle o outro, mas realmente eles dividam a carga e andem sem tanta fadiga, sem se estressar, sem ter que romper muita coisa, ser consumidos e gastar muita energia. Ok? Então, dentro disso, ele fala assim, ó, troca comigo, porque o meu jugo é suave, ou seja, você andar comigo, imagine Jesus te abraçando assim, ó, ele não vai pesar em você. E o meu fardo é leve, ou seja, aquilo que eu carrego não é pesado, mas aquilo que você está carregando é muito pesado. Com quem você está andando tem te machucado. Então, se você andar comigo, se você trocar comigo, pegar o que eu tenho, você vai começar a viver um outro estilo de vida, ok? Então, dentro disso, o primeiro princípio é esse, sair desse jugo e desse fardo que rouba suas energias. O que isso quer dizer? Situações, pessoas, pensamentos, comportamentos, hábitos, certo? Que tem tirado a sua paz, tem tirado a sua energia, você sente a sua energia indo embora, parece que está se esvaindo, está sendo sugado de você, está indo pelo ralo, ok? E aí você não tem ânimo para nada, você se sente muito cansado, você não consegue ter muita criatividade, você tem preguiça de pensar, mas não é preguiça. Nós precisamos entender um pouco a diferença quando nós estamos sem energia e quando nós estamos realmente movidos pela preguiça. Ela também tira a nossa energia, então ela também é um jugo que rouba a nossa energia, você precisa lançar lá fora, ok? Mas eu quero te ensinar isso aqui, ó. Saia do jugo, ok? Ou seja, de companheiros, de situações que te roubam energia, certo? Comportamentos, tarefas, projetos, relacionamentos. Agora você pode estar falando assim, tá vendo? Eu vou me separar do meu marido ou da minha esposa porque não. Esse daí você não pode sair, certo? Você precisa buscar a sabedoria do Senhor para trazer um alinhamento para dentro do seu casamento, porque Deus ele tem poder para fazer isso. Não importa o cenário que está acontecendo na sua casa. Ele tem a solução para isso e ele já colocou isso dentro de você, você só precisa ouvir. E é sobre isso que nós temos falado, vamos falar todos os dias aqui, te dando ferramentas vamos despertar você, ativar você e desenvolver você para uma vida em Deus. Agora o resto sim, você pode, não é deixar para lá, mas é você deixar a pessoa ou aquela situação no nível que eles querem você continuar andando. Então, o que rouba a sua energia? O que faz você se sentir pesado? Isso daí você precisa analisar, você precisa olhar, coloque no papel, pega uma caneta, coloque no papel e aí você vai anotando ambientes, pessoas, projetos, tarefas, comportamentos, hábitos, o que você percebe que tem roubado as suas energias, certo? Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, qual é o próximo passo? Ok? Então nós vemos aqui, por exemplo, o povo de Israel. O povo quando estava no Egito, e aí veio Moisés e tirou eles do Egito, eles foram e andaram, atravessaram o Mar Vermelho, aquele milagre,
aquele poder todo, e eles estavam no deserto. Agora, qual é a situação? A situação agora é, eu não tenho nenhum capataz, eu não tenho nenhum algoz, eu não tenho nenhum soldado, ninguém me batendo, ninguém me enchendo a paciência para que eu acorde num horário e vá dormir em outro. Não tem ninguém para falar a hora que eu tenho que dormir, a hora que eu tenho que acordar, a hora que eu tenho que comer, a hora que eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, eu sou dono do meu próprio nariz, eu não sou mais escravo, eu sou livre. Aquilo que roubava minhas energias, aquilo que tirava a minha paz, aquilo que me subjugava, não me subjuga mais. Então, qual é o meu próximo passo? Esse é o sentido do deserto que Deus levou o povo. Ali Deus começaria a desintoxicar toda a cultura egípcia de dentro do coração do seu povo. Então, o próximo passo é você sair. O próximo passo, depois que você sai, você começa uma desintoxicação, ou seja, você começa a andar em direção àquilo que você quer. Porque até então, aquilo que estava roubando a sua energia é porque estava determinando o seu comportamento, estava determinando a sua visão, estava determinando as suas energias, que são suas emoções. Você trazia interpretações equivocadas, tinha sentimentos, emoções equivocadas e ações piores ainda. Então, mediante a isso, você agora tem um próximo passo. Qual é o próximo passo? Você agora precisa definir para onde você vai. O povo sabia que tinha que ir para Canaã. E eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que fazer o que tinham que fazer para ir para Canaã. Ok? E ali começa uma grande dificuldade. Porque nós estamos tão acostumados a alguém dar ordem para nós, alguém ditar as regras, as circunstâncias ditarem as regras, que quando eu preciso tomar decisões por mim mesmo, ou seja, não são as situações que estão dizendo alguma coisa, não é ninguém me pressionando, mas eu falando assim, eu quero realizar isso. E aí dá aquele silêncio, fala, ok, é isso mesmo, eu posso? Então dá uma sensação, dá um certo desconforto, porque você precisa decidir. Porque quando você decide, primeiro, você não tem mais quem culpar. Toda a responsabilidade do sucesso ou do fracasso da sua vida é sua, ok? Quando alguém que manda, quando alguém que está exercendo um jugo sobre você, a responsabilidade é dessa pessoa. Então você, quando você fracassa, você pode falar, foi por culpa de fulano, ok? Mas quando você assume o controle da sua vida, quando você começa a aplicar esses 5 principais decisões aqui para a sua vida, aí você não tem mais desculpa, você não tem mais para quem colocar a culpa, a responsabilidade do sucesso ou do fracasso é somente sua. Então, mediante a essa situação, você entra no segundo passo. Qual é o próximo passo? Você então vai começar a definir sua vida, aquilo que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que vida é essa? Você decide. Você define ela para que você possa viver em abundância, porque a vida quem dá é o Espírito. Você precisa definir qual é e o Espírito traz ela à tona. Então você precisa definir. É isso que começou lá no deserto. O povo tinha que definir agora algumas coisas. Eles definiram? Não, eles só ficaram exigindo que alguém fizesse por eles, que alguém desse a ordem para eles. Eles não tinham o poder de decisão. Quando eles decidiram fazer alguma coisa, fizeram errado, certo? Foram lá e levantaram outros deuses, foram lá e queriam voltar para a mesma cultura do Egito, ok? Então, no final das contas, eles nem sequer estavam decidindo por conta própria, eles estavam decidindo mediante as circunstâncias, certo? Então, esse é o segundo princípio. Então, recapitulando, primeiro, saia do jugo e do fardo que rouba suas energias. Atitudes, hábitos, comportamentos, pessoas. E quando eu estou falando pessoas, eu não estou falando só no sentido daquela pessoa que você não gosta. Eu estou falando até mesmo de pessoas que você ama, que você gosta de estar perto, mas essa pessoa não faz você crescer. Essa pessoa não está querendo ir para a mesma frequência que você. Então é necessário sim deixar ela onde ela está, porque é isso que ela quer. Então você respeita, você não julga, você respeita e você segue caminho para onde você quer chegar, tá bom? Então não é somente sair de perto de pessoas que você não gosta, como infelizmente a gente só ouve esse lado. Mas não, muitas das vezes nós precisamos deixar pessoas
que nós amamos. Exemplo disso, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em nenhum momento Deus falou, ó, sua família não presta, sua família não vale nada, só você que vale alguma coisa e eu quero tirar você de perto deles. Em nenhum momento Deus falou isso. Muito pelo contrário. Eu quero fazer a partir de você um novo povo, ok? Então não tinha nenhum problema com a família dele no sentido de caráter ou alguma coisa desse tipo. Mas era o fato do que Deus queria fazer através da vida de Abraão e na vida de Abraão, ok? Então aquilo que Deus quer fazer com você e através de você, você precisa muitas das vezes sair de perto, você precisa trilhar outros caminhos que as pessoas que você ama não estão trilhando ou não querem também trilhar. Porque chamar nós podemos chamar, mas nem todo mundo aceita. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, ok? Segundo ponto, então, qual é o próximo passo que você tem que fazer? É justamente isso que nós estamos dizendo aqui. Decida os hábitos, os comportamentos, os ambientes novos, pessoas novas. Ontem eu falei, quando você vai buscar caminhos novos, você encontra pessoas novas. Encontrando pessoas novas, você começa a ter novas ideias. Novas ideias geram novos comportamentos e novos comportamentos geram novos resultados. Ok? Terceiro ponto aí. Mudança de geografia. Mudança de geografia. Então, o que é isso? Como eu falei de Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Então, para algumas pessoas é necessário mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de país. No meu caso, eu tive que mudar de país, ok? Você precisa mudar, talvez, só de rua, ok? Ou você muda para a casa da frente. Mas uma geografia você precisa mudar. Se você hoje não pode, você não consegue, ou não consegue perceber qual é a mudança realmente que você tem que ter geograficamente, mude alguma coisa geograficamente da sua casa. De dentro da sua casa, mude o layout dos móveis. Quando você sair para trabalhar, vai por uma outra rua, vai por uma outra calçada, vai de um outro jeito. Mude algo externamente para que você comece a perceber internamente que coisas estão mudando. Aí você começa a aceitar isso e aí dentro você muda, aí automaticamente depois começa a consolidar a mudança aqui fora. Então mude de casa, mude de trabalho, mude de escola, mude de amizade, mude de ambiente. Se você não pode ainda tomar uma decisão assim mais radical, como eu estou falando, mude pelo menos o layout da sua casa. Mude alguma coisa, alguma parte geográfica em você, onde você está, tem que ser mudado. Para que você comece a sinalizar aqui fora, que aqui dentro está mudando, está em momento de mudança. Então, quando você muda aqui dentro, você você inicializa uma mudança aqui dentro, você começa a ter atitudes de mudança aqui fora, você começa a ver resultados e começa uma consolidação. Uma consolidação. Uma das coisas que você pode trazer do invisível para o visível é falando e escrevendo. Quando você fala ou escreve, você está tirando do invisível e trazendo para o visível. Daquilo que ainda é, vamos dizer assim, está no campo da invisibilidade, teoricamente não existe, vamos dizer assim, para as nossos dons naturais, vamos dizer, nossos sentidos naturais, mas quando você fala ou quando você escreve é como se você estivesse trazendo a existência, ok? Então, quando você começa a mudar, muda o que você fala, para de praguejar, para de reclamar, para de lamentar, isso tudo entra no seu coração, contamina mais ainda, aí você pragueja mais ainda e não tem jeito. Aquilo que você vive aqui dentro, você vai viver aqui fora, mas eu falo isso um pouco mais para frente. Quarto ponto, mudança de situação. O que é mudança de situação? Mudança de mente. É quando você começa a mudar a situação. Que situação é essa? Você que é leitor, por exemplo, você gosta de ler, começa a escrever também. Deixa de ser somente um leitor e começa a ser um escritor. Deixa de ser um consumidor e começa a ser um produtor. Tá dando para entender? Então você começa a mudar as situações. Você deixa de ser um cara que só fala e começa a ouvir mais. Ou se você só ouve e não fala, então começa a falar. Se você é uma pessoa passiva, ou seja, você não faz, começa a fazer. Para de procrastinar. Então começa a mudar as situações. Se você não é um investidor, você é um consumidor, começa a investir, começa a produzir algo, certo? Saia da posição que você está. E aí você vai começar a ver resultados dentro de você e dentro da sua vida. Quinto ponto, mudar de pessoas. Aqui eu quero te ensinar 3 coisas, bem rapidinho,
por causa do nosso tempo. 3 coisas que eu faço que eu mudo de pessoas, que é a maneira que eu creio que o Senhor trouxe ao meu coração, que faz com que eu ande com pessoas ou eu deixe onde elas querem estar, ok? Lembrando, não é uma questão de julgamento, eu não vou julgar pessoas, eu não julgo as pessoas, eu não tenho interesse nisso, eu não tenho moral para isso, ok? Não fui chamado também para isso, então eu não quero saber disso. Mas eu quero saber para onde eu estou indo. E as pessoas que estão ao meu redor, no meu ambiente, no meu ecossistema, eles também precisam estar indo para o mesmo lugar que eu, ou seja, para o mesmo nível, eles também querem crescer. Caso contrário, eu deixo onde eles estão e eu vou para onde eu quero ir. Tá dando para entender? Até agora eu não falei nada de caráter de ninguém, não falei nada de julgamento das pessoas. É você ter uma visão clara do que você quer para a sua vida. E aí você olhar ao seu redor e falar assim, fulano, ciclano, beltrano querem viver essa vida. Por exemplo, pegar os seus amigos de infância, eles têm que crescer, porque senão eles vão continuar sendo seus amigos de infância e você também continua sendo infantil. Meus amigos de infância, ou eles começam a ser meus amigos de maturidade, ou eles vão ficar lá na minha infância. E eu não estou mais lá na minha infância. Hoje eu sou maduro, hoje eu sou um homem, hoje eu sou casado, hoje eu tenho filhos, eu tenho responsabilidades. Então não dá mais para viver com os meus amigos de infância, a não ser que eles também cresceram. E eu não estou falando de estatura física, eu estou falando de mente, eu estou falando de cérebro, eu estou falando de capacidade, de maturidade no estilo de vida, em capacidade, em tomada de decisão. Se os meus amigos de infância cresceram e são maduros, estamos juntos. Agora nós não somos mais amigos de infância, somos amigos da maturidade, ok? Nos conhecemos desde a infância, mas agora somos amigos da maturidade. Então a mudança de pessoa me traz 3 princípios. Primeiro, pessoas que me inspiram. Segundo, pessoas que eu inspiro elas. E terceiro, nem eu inspiro elas, nem elas me inspiram, mas nós queremos a mesma coisa. Nós queremos ir para o mesmo lugar, nós queremos atingir os mesmos objetivos, nós queremos os mesmos níveis, nós queremos a cada dia crescer mais dentro do nosso propósito, cada um no seu propósito, cada um na sua identidade, mas nós queremos nos desenvolver cada vez mais, crescer para a honra e glória do Senhor. Então, recapitulando, mudança de pessoas não é uma questão de julgamento, é uma questão de para onde você quer ir, qual o estilo de vida que você quer viver, então você deixa a pessoa lá. Então são pessoas que te inspiram, vão andar com você ou você vai andar com elas. Segundo, pessoas que você inspira, então você permite que elas andem com você, ou você não inspira elas, elas também não te inspiram, mas vocês querem a mesma coisa. Então dá pra gente andar junto sem problema nenhum. Ninguém vai ser âncora na vida de ninguém, ninguém vai ser pedra de tropeço, ninguém vai ser uma amarração na vida de ninguém, muito pelo contrário, nós vamos empurrando um ao outro, vamos fortalecendo, vamos fazendo uma projeção um para o outro, para que todos nós venhamos chegar ao nosso objetivo. Vai bem, né? Então, vamos fazer uma recapitulação para que a gente possa orar agora nesse momento e abençoar o seu dia. 5 principais decisões que você precisa tomar na sua vida, ciclo em cima de ciclos, ok? Sair do jugo e do fardo que rouba suas energias. Quando você identificar o que rouba suas energias e aquilo que tem prejudicado você, vem para o segundo princípio. Qual é o seu próximo passo? Então decida qual é o seu próximo passo. Terceiro, mude a geografia, como Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ah, mas pastor, não é fácil, vou mudar de casa, mudar de cidade e tal. Mude pelo menos o layout da sua casa para começar. Mude a maneira que você vai para o trabalho, mude a rua, mude a calçada, faça alguma mudança geográfica. Sempre esteja em constante mudança, para que você não entre no mesmice, não entre numa estabilidade que não produz absolutamente nada e vai gerar em você frustração. 4º ponto, mude a situação. Qual é a situação? Eu era leitor, agora eu também sou escritor. Eu estou dizendo isso porque essa é uma realidade da minha vida. Antes eu só lia livros, hoje eu estou escrevendo livros. Já lancei o meu primeiro e-book, agora estou indo para o segundo. Então eu decidi mudar isso dentro de mim. Eu sempre quis escrever livros, mas eu ficava procrastinando. Eu tomei uma decisão esse ano eu estaria lançando pelo menos 2 livros. Eu já lancei um e agora eu já estou para lançar o segundo agora nos próximos meses. Então dentro disso eu comecei a mudar a situação. Eu também era muito consumidor, eu passei agora a ser produtor. Então agora eu produzo algo na minha vida. A minha vida é produtiva.
certo? Então eu faço gestão no tempo, eu ando na inteligência emocional, espiritual e física, tá bom? Tudo isso nós temos nosso treinamento que explica tudo no mínimo detalhe. Se você quiser saber depois mais, manda uma mensagem para nós, entre lá na nossa plataforma Instituto The Kingdom e manda uma mensagem para nós e a gente passa todas as informações para você. Quinto e último princípio, mudança de pessoas, certo? Então, exercendo esses 3 princípios. Pessoas que você inspira, pessoas que inspiram você ou pessoas que não te inspiram, você não inspira também, mas elas querem ir para o mesmo lugar. Um exemplo disso eu vejo em Cristo Jesus. Por que Jesus não andava com os fariseus? Porque os fariseus não inspiravam Jesus e não queriam também a mesma coisa que ele. Por que os fariseus não andavam com Jesus? Porque Jesus também não era inspiração para eles. E eles também não queriam a mesma coisa que Jesus. Jesus também não queria a mesma coisa que eles. Então, no final das contas, por isso que não tinha como andar junto. Ok? Não tem nada a ver com religião. É o fato de que Jesus não era inspiração para eles. Eles não queriam a mesma coisa que Jesus. Tá certo? E eles também não inspiravam Jesus. Então, não tem como andar junto. Tá bem? Então Jesus também olhava os fariseus, vocês não me inspiram, eu não sou inspiração para vocês e eu, nós não queremos a mesma coisa. Então não tem como andar junto. Por isso que ele escolheu outras pessoas que combinou nesses 3 princípios de relacionamento. Tudo bem? Amados, se você aplicar esses 5 princípios de decisão para a sua vida, muita coisa já vai começar a mudar, você vai começar a ver resultados, mas eu quero dizer também que você vai se sentir um pouco incomodado, porque uma delas é que você vai ter que aprender a falar não, mas nós vamos falar isso depois, num outro momento, tá bom? Hoje, o ensinamento era esses 5 princípios extremamente importantes que eu tenho colocado em prática na minha vida e isso tem me levado para um outro nível, tá bom? Quero orar por você, feche seus olhos nesse exato momento e respire fundo. Agora, no nome do Senhor Jesus. Começa a respirar fundo. Se concentre. Se concentre agora. Pai, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome. Te damos louvor, honra e glória. Bendizemos o Senhor. Queremos da tua sabedoria, do teu discernimento. No dia de hoje, estamos iniciando o dia de hoje. Os teus filhos meditem nesses princípios. Comecem a analisar suas vidas, comecem a governar, estabelecer governo. Eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue. Ainda hoje eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue. Ainda hoje eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue algo novo. Ainda hoje eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até